O telefone tocou às 7 da manhã de uma segunda-feira. Eu ainda estava tomando café, olhando pela janela da cozinha para o jardim que eu mesma cuidava todos os dias. Atendi sem olhar o vibrante chamador. Alô? Mãe, é a Bruna. A voz da minha filha soava diferente. Não era o tom de quem liga para dar bom dia. Era o tom de quem está prestes a soltar uma bomba e não quer ouvir a explosão. Bom dia, filha. Tudo bem? Olha, vou ser direta porque não tenho tempo para rodeios. Amanhã eu vou me casar. Senti meu estômago gelar. Amanhã? Bruna estava noiva há 6 meses e nunca tinha mencionado data. Nunca tinha me convidado para nada. Nem para escolher vestido, nem para provar bolo, nada. Amanhã? Mas Bruna, você não tinha me... Ela me cortou com uma frieza que doeu mais do que qualquer tapa na cara. Já saquei todo o dinheiro da sua conta bancária para dar de presente ao meu marido. Ele precisa quitar umas dívidas e investir no negócio dele. A casa aí também já vendi. O comprador assume na sexta-feira. Você tem até quinta para sair. Ah, e não adianta procurar advogado nem fazer escândalo. Está tudo legal. Eu sou cotitular da conta, então pude sacar tudo. E a casa sempre foi minha. Você sabe disso. Papai e você colocaram no meu nome quando compraram. Eu só vendi o que sempre foi meu. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o sangue zunindo nos meus ouvidos. Bruna, esse dinheiro, você sabe que é tudo que eu... Era, mãe. Era tudo que você tinha. Agora é meu. Aliás, é do Rafael, meu marido. O homem que eu amo e que vai me fazer feliz de verdade. Não como você que ficou amargurada depois que meu pai te largou. Ela nem esperou minha resposta. Tenho que desligar. Tenho muita coisa para resolver ainda. Ah, e não apareça no casamento. Você não foi convidada. Seria constrangedor para o Rafael ter uma sogra desse tipo lá. Adeus, mãe. A ligação caiu. Fiquei ali parada, com o telefone na mão, olhando para o café que esfriava na xícara. Então comecei a rir. Uma risada baixa no começo, que foi crescendo até eu precisar me segurar na cadeira. Minha filha não fazia ideia do que tinha acabado de fazer. Ela realmente achou que tinha me destruído. Ela não sabia que aquela casa, na realidade, deixou de ser só dela há 10 anos. Antes de eu continuar essa história e você descobrir o que Bruna não sabia, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já passou por isso? Já teve um filho, uma filha, alguém da família que te traiu dessa forma? Que pegou o que era seu achando que você ia ficar de mãos atadas? Se você já passou, deixa aqui embaixo a sua cidade e o seu estado. Eu quero saber que não estou sozinha nessa. Quero saber quantas mães, quantas mulheres estão assistindo agora e reconhecendo essa dor. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aperta esse sininho porque aqui a gente não conta história de coitada. A gente conta a história de mulher que se levanta, que vira o jogo, que mostra para esses ingratos que subestimar a mãe é o maior erro que alguém pode cometer. Porque o que a Bruna não sabia ia custar muito caro para ela. Muito caro mesmo. Deixa eu te explicar como eu cheguei até aquele telefonema. Eu me divorciei do pai da Bruna há 17 anos. Foi em 2008, bem no meio da crise financeira mundial. Ele era administrador de empresas e tinha montado uma consultoria que ia bem até a economia desabar. Perdeu contratos, entrou em pânico, começou a beber. E quando bebe, o homem vira outra pessoa. Ficamos casados 14 anos. A Bruna tinha 11 quando separamos. Ela ficou do lado dele desde o primeiro dia. Me culpou pelo divórcio, disse que eu tinha abandonado o pai dela na pior fase. Não importava eu explicar que ele tinha levantado a mão para mim 2 vezes, que tinha gritado comigo na frente dela, que tinha quebrado coisas dentro de casa. Para Bruna, eu era a vilã, mas eu não podia me dar ao luxo de ficar chorando. Eu era farmacêutica, tinha minha própria farmácia em sociedade com uma amiga. Trabalhava desde os 23 anos. Conhecia cada remédio, cada cliente, cada fornecedor. Quando meus pais morreram, em 2012, eles me deixaram uma herança que mudou minha vida. Não eram ricos, mas tinham comprado terrenos na zona oeste de São Paulo nos anos 70. Terrenos que ninguém queria. Terrenos que viraram ouro quando a cidade cresceu. Vendi tudo e recebi R$ 1.400.000. Juntei com a minha parte do divórcio, que tinha sido 300 mil, e de repente eu tinha um dinheiro que nunca imaginei ter. Coloquei numa conta poupança, investimentos conservadores, CDB. Fui vivendo do trabalho e deixando aquele dinheiro render.
Ao longo dos anos, com juros e aportes que eu fazia mensalmente, aquele valor foi crescendo. Em 2025, eu tinha quase 2.200.000 reais guardados. A Bruna sempre soube que eu tinha dinheiro. Eu ajudava ela com faculdade particular, com carro zero que dei de presente quando ela se formou, com o apartamento que ela alugava num bairro nobre. Pagava plano de saúde, dentista, academia, tudo. Mas ela nunca demonstrava gratidão. Era como se eu devesse aquilo para ela. Há 3 anos, comecei a ter problemas de memória. Esquecia a senha do cartão, esquecia se já tinha pagado uma conta. Às vezes, não lembrava como fazia um Pix. Fiquei apavorada. Marquei médico, fiz ressonância, exames neurológicos. O neurologista disse que era estresse, que não era Alzheimer, mas eu continuei com medo. A Bruna percebeu minha dificuldade. Se ofereceu para ajudar. Disse que se ela fosse cotitular da conta, poderia fazer tudo para mim. Pagar contas, fazer transferências, sacar dinheiro quando eu precisasse. Eu achei que estava me protegendo. Coloquei minha filha como cotitular da conta, onde estava guardado quase todo o meu patrimônio. Quanto à casa, a história era diferente. Meu ex-marido e eu tínhamos comprado aquele sobrado em 2005, quando a Bruna tinha 8 anos. Por sugestão do advogado dele na época, colocamos a casa direto no nome dela. Disseram que era proteção patrimonial, planejamento sucessório, essas coisas que a gente não entende direito, mas confia. Quando nos divorciamos, em 2008, a casa continuou no nome da Bruna. Eu fiquei morando lá porque tinha a guarda dela. Paguei as contas, reformei, cuidei. A Bruna cresceu sabendo que aquela casa estava no nome dela desde os 8 anos de idade. O que ela nunca soube foi o que aconteceu em 2015. 7 anos depois do divórcio, o pai dela apareceu na minha porta. Estava sóbrio. Tinha entrado em tratamento, estava em recuperação. Pediu para conversar. Sentamos na mesma sala onde tantas vezes ele tinha gritado comigo. Ele chorou. Pediu perdão. Disse que tinha feito coisas terríveis e que queria consertar pelo menos uma. Foi quando ele me contou que ia alterar a escritura da casa. Disse que quando colocou tudo no nome da Bruna era para me prejudicar no divórcio, para eu não ter direito a nada. Mas agora, sóbrio e em terapia, ele via o quanto isso era injusto. Eu tinha morado ali por anos, pago tudo, reformado, cuidado. Ele foi ao cartório comigo. Registramos uma nova escritura. 50% da casa para a Bruna, 50% para mim. A Bruna estava morando fora nessa época. Tinha ido estudar em outra cidade. Nunca contei para ela. Achei que não fazia diferença. Afinal, a casa ia ser dela quando eu morresse mesmo. Mas agora, ouvindo minha filha dizer que tinha vendido minha casa, que eu tinha até quinta-feira para sair, que o dinheiro ia para o marido dela quitar dívidas, eu percebi que aquele documento guardado na minha gaveta valia mais do que ouro. A Bruna tinha vendido uma casa que não era só dela, e nem sabia. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada na cozinha por uns 20 minutos, só olhando para a parede, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Minha filha tinha me roubado, não tinha outra palavra. Ela tinha entrado na minha conta, sacado todo o meu dinheiro e vendido minha casa. Tudo isso para dar de presente para um homem que eu mal conhecia. Um homem que, segundo ela, tinha dívidas para pagar. Respirei fundo. Peguei meu celular e liguei para a farmácia. Disse para minha sócia que não ia conseguir ir trabalhar naquele dia. Ela percebeu algo estranho na minha voz, mas não insistiu. Me disse para ficar tranquila, que ela cuidava de tudo. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda onde guardava documentos importantes. Passaporte, certidão de nascimento, documentos do carro. E lá no fundo, dentro de uma pasta plástica amarela, estava só a escritura da casa. A escritura de 2015. Aquela que o pai da Bruna tinha feito questão de registrar comigo. Peguei o documento. Passei os dedos pelas letras carimbadas. 50% para Helena Costa Rodrigues. 50% para Bruna Costa Rodrigues. Registrado no cartório do 2º ofício em 12 de março de 2015. 10 anos atrás. A Bruna não fazia ideia de que esse papel existia. Guardei a escritura de volta. Sentei na beirada da cama. E foi aí que comecei a pensar em como tinha chegado até ali. Como minha filha, a menina que eu carreguei na barriga por 9 meses, que eu amamentei, que eu criei sozinha depois do divórcio, tinha virado essa pessoa capaz de me trair dessa forma.
A verdade é que a Bruna sempre foi difícil. Desde pequena ela era teimosa, respondona, do tipo que questionava tudo. Eu até achava engraçado quando ela era criança. Pensava que era sinal de inteligência, de personalidade forte. Mas depois do divórcio, aquilo virou outra coisa. Virou raiva. Raiva de mim. Ela tinha 11 anos quando separei do pai dela. Era uma idade complicada. Já não era mais criança, mas ainda não entendia as coisas de adulto. E o pai dela, mesmo sendo violento comigo, sempre foi carinhoso com ela. Nunca levantou a mão para a Bruna. Nunca gritou. Com ela, ele era o pai perfeito. Então, quando eu pedi o divórcio, a Bruna não entendeu. Para ela, eu estava destruindo a família sem motivo. Eu tentei explicar. Tentei falar sobre as vezes que ele tinha me empurrado, sobre os gritos, sobre o medo que eu sentia quando ele bebia. Mas ela não queria ouvir. Tampava os ouvidos. Dizia que eu estava exagerando. Nos primeiros anos depois da separação, a Bruna ia visitar o pai todo final de semana. Voltava para casa cheia de presentes, roupas novas, bonecas, videogame, coisas que ele comprava mesmo sem ter dinheiro, só para parecer o pai legal. E ela voltava com histórias. Histórias que o pai contava sobre mim, que eu era interesseira, que eu tinha casado com ele pelo dinheiro, que eu nunca tinha amado ele de verdade. Mentiras. Mentiras que uma criança de 11, 12, 13 anos não tinha maturidade para questionar. Aos poucos, a Bruna foi se afastando de mim. Parou de me contar sobre a escola. Parou de pedir minha opinião sobre as coisas. Ficava trancada no quarto quando estava em casa. Só descia para comer e mal falava comigo. Eu tentava conversar. Perguntava como tinha sido o dia, se ela precisava de alguma coisa, se queria assistir um filme juntas. Ela respondia com monossílabos. Tá, não, sei lá. Até que eventualmente parou de responder. Só dava de ombros e subia de volta para o quarto. Quando ela fez 15 anos, as coisas pioraram. O pai dela tinha piorado na bebida. Começou a faltar nos finais de semana com ela. Bruna ligava, ele não atendia. Ela ia até o apartamento dele. Ele não estava lá. E quando estava bêbado demais para conversar. Eu achei que aquilo ia abrir os olhos dela, que ela ia finalmente entender por que eu tinha me separado. Mas não. Ela encontrou outra forma de me culpar. Disse que o pai estava daquele jeito por minha culpa, que eu tinha destruído ele, que ele bebia para esquecer a dor de ter perdido a família. Não adiantava eu explicar que ele já bebia quando éramos casados, que a bebida tinha começado muito antes do divórcio. A Bruna tinha construído uma narrativa na cabeça dela, e nessa narrativa eu era sempre a vilã. Mesmo assim, eu continuei cuidando dela, pagando escola particular, pagando curso de inglês, aula de dança, tudo o que ela pedia. Quando ela terminou o ensino médio e passou em administração numa universidade particular boa, eu paguei a mensalidade sem pestanejar. Eram R$ 1.800 por mês. Eu pagava e ainda dava mesada para ela. R$ 500 por mês para os gastos dela. A Bruna nunca agradeceu. Nunca disse obrigada, mãe, ou eu sei que é difícil para você. Nada. Era como se aquilo fosse obrigação minha. Como se ela merecesse aquilo só por existir. Na faculdade, ela fez amizades. Começou a sair mais. Baladas, festas, viagens. E eu pagava. Pagava o Uber para ela voltar de madrugada. Pagava as roupas novas que ela comprava para impressionar as amigas. Pagava as viagens de fim de semana para a praia. Em 2018, quando ela se formou, eu dei um carro de presente. Um Onix 0 km. Paguei R$ 65 mil à vista. Ela pegou a chave, deu um abraço rápido em mim e saiu dirigindo com as amigas. Nem ficou para almoçar comigo para comemorar a formatura. Foi nessa época que o pai dela finalmente conseguiu se recuperar. Entrou em tratamento sério, parou de beber, começou a reconstruir a vida. E foi quando ele veio falar comigo sobre a casa, sobre mudar a escritura, sobre me dar o que era justo. Eu aceitei. Fui com ele ao cartório. Registramos a nova escritura. 50% para mim, 50% para a Bruna. Mas não contei para ela. Achei que não precisava. Afinal, quando eu morresse, tudo seria dela mesmo. A Bruna começou a trabalhar em 2019. Conseguiu um emprego numa empresa de marketing digital. Ganhava razoavelmente bem, R$ 4.500 por mês. Mas mesmo assim, continuava pedindo dinheiro para mim. Dizia que o salário mal dava para pagar as contas. Eu dava, sempre dava, mais 500, R$ 1.000 por mês.
Ela saiu de casa em 2020. Alugou um apartamento de 2 quartos num bairro bom. O aluguel era R$ 2.200. Eu me ofereci para pagar. Ela aceitou sem hesitar. Também paguei a mobília toda. Sofá, cama, mesa, geladeira, fogão. Gastei quase R$ 30.000 mobiliando o apartamento dela. A Bruna ia me visitar uma vez por mês. Às vezes nem isso. Chegava, ficava meia hora, dizia que tinha compromisso e ia embora. Nunca perguntava como eu estava. Nunca perguntava sobre o trabalho, sobre a minha saúde, sobre nada. A conversa era sempre sobre ela, sobre o trabalho dela, sobre as amigas dela, sobre os problemas dela. Em 2022, ela me ligou eufórica. Tinha sido promovida. Agora ganhava R$ 7.000 por mês. Eu fiquei feliz por ela. Pensei que agora ela não ia mais precisar de ajuda financeira, que finalmente ia conseguir se sustentar sozinha. Mas não. No mês seguinte, ela me ligou pedindo dinheiro. Disse que tinha gastado demais comemorando a promoção, que o cartão de crédito tinha estourado, que precisava de R$ 3.000 emprestados. Eu transferi. Ela prometeu devolver no mês seguinte. Nunca devolveu. E foi assim. Todo mês tinha alguma coisa. Precisava trocar o pneu do carro. Precisava ir no dentista. Precisava comprar roupa nova para uma reunião importante. Sempre precisava. E eu sempre dava. Foi em abril de 2024 que ela conheceu o Rafael. Eu lembro do dia que ela me contou. Ligou animada, com aquela voz de adolescente apaixonada. Disse que tinha conhecido um homem incrível, um empresário, dono de uma empresa de consultoria financeira, bem-sucedido, inteligente, lindo. Ela falou dele por 20 minutos sem parar, como eles tinham se conhecido num evento de networking, como ele tinha puxado conversa com ela, como tinham ido jantar e conversado até de madrugada, como ele era diferente de todos os homens que ela já tinha conhecido. Eu fiquei feliz por ela, feliz de verdade. Pensei que talvez um relacionamento sério fosse fazer bem para a Bruna, que talvez ela amadurecesse, ficasse mais leve, menos amargurada. Pedi para conhecer ele. A Bruna disse que era cedo ainda, que eles estavam conhecendo um ao outro, que quando fosse a hora certa, ela me apresentaria. Os meses foram passando. A Bruna falava cada vez mais do Rafael, como ele era atencioso, como ele a tratava como princesa, como levava ela em restaurantes caros, em viagens de final de semana, em hotéis de luxo. Eu perguntava quando ia conhecer ele. Ela sempre tinha uma desculpa. Ele estava viajando a trabalho. Ele estava ocupado com a empresa. Ele tinha compromissos familiares. Sempre alguma coisa. Foi em agosto de 2024, 4 meses depois que eles começaram a namorar, que a Bruna me ligou com uma notícia. Rafael tinha pedido ela em casamento. Ela tinha dito sim. Estavam noivos. Eu fiquei chocada. 4 meses de namoro e já noivos? Tentei disfarçar a preocupação. Dei parabéns. Disse que estava feliz por ela. Perguntei quando seria o casamento. Ela disse que ainda não tinham definido, que ia ser em 2025, mas ainda iam escolher a data. Pedi de novo para conhecer ele. Agora que era meu futuro genro, eu precisava conhecer. A Bruna disse que ia marcar, que ia fazer um almoço lá no apartamento dela para me apresentar ele. O almoço nunca aconteceu. Sempre tinha algum imprevisto. Rafael tinha viagem marcada. A Bruna estava com muito trabalho. Rafael estava doente. A Bruna estava doente. Rafael teve um problema na empresa. Os meses foram passando. Setembro, outubro, novembro. Eu perguntava sobre o casamento. A Bruna era vaga. Dizia que estavam organizando, que estavam vendo local, vendo buffet, vendo essas coisas. Em dezembro de 2024, ela me ligou pedindo dinheiro. Disse que precisava de R$ 10.000, que era para ajudar o Rafael com umas despesas da empresa, que tinha tido uns imprevistos e ele estava apertado. Eu estranhei. Se ele era tão bem-sucedido assim, por que estava pedindo dinheiro emprestado para a namorada? Questionei isso. A Bruna ficou irritada. Disse que eu não entendia como funcionava a empresa, que às vezes tinha problema de fluxo de caixa, que era normal, que ela confiava nele e eu devia confiar também. Não transferi os 10.000. Disse que precisava conhecer ele primeiro, que não ia dar dinheiro para alguém que eu nunca tinha visto. A Bruna desligou na minha cara. Ficamos 2 semanas sem falar, até que ela ligou de novo, mais calma. Disse que tinha exagerado, que entendia minha preocupação, que ia marcar logo o almoço para eu conhecer o Rafael.
Mas o almoço nunca foi marcado. Em janeiro de 2025, ela ligou de novo, dessa vez pedindo 15 mil reais. Disse que era urgente, que o Rafael precisava pagar uns fornecedores, senão a empresa ia ter problemas sérios, que era questão de sobrevivência do negócio. Eu disse não. Disse que só daria dinheiro se conhecesse ele pessoalmente, se soubesse com quem minha filha estava se casando. A Bruna gritou comigo. Disse que eu sempre fui assim, controladora, desconfiada, que eu nunca acreditava nela, que eu sempre achava que ela ia fazer escolhas erradas. Desligou de novo. Dessa vez ficamos 1 mês sem falar. Foi em fevereiro que ela apareceu na minha casa, sem avisar. Tocou a campainha uma terça-feira de manhã. Eu estava me arrumando para ir trabalhar. Abri a porta e dei de cara com ela. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras. A roupa estava amarrotada. O cabelo precisava lavar. Entrou sem pedir licença. Sentou no sofá. Começou a chorar. Disse que estava perdendo o Rafael, que ele estava distante, que tinha dito que precisava de um tempo para pensar, que estava com muitos problemas na cabeça, que a empresa estava mal, que ele estava estressado. Eu sentei do lado dela. Segurei a mão dela. Pela primeira vez em anos, minha filha estava se abrindo comigo. Estava sendo vulnerável. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que o Rafael estava com dívidas, que a empresa tinha dado errado, que ele tinha investido em uns projetos que não deram retorno, que agora devia para bancos, para fornecedores, para todo mundo, que estava desesperado. Perguntei quanto ele devia. Ela disse que era muito, mais de 200 mil reais. Senti um aperto no peito. 200 mil reais era muito dinheiro. E a Bruna estava claramente pensando em ajudar ele. Perguntei se ela tinha dado dinheiro para ele. Ela baixou os olhos, disse que tinha emprestado uns 50 mil. 50 mil reais. Dinheiro que ela não tinha. Perguntei de onde tinha tirado. Ela disse que tinha pegado empréstimo no banco, que estava pagando juros altíssimos, que estava se afogando em dívidas também. Eu não sabia se ficava com raiva ou com pena. Minha filha tinha se endividado por um homem que eu nunca tinha visto. Um homem que aparentemente era um péssimo empresário. Disse para ela terminar com ele. Disse que um homem que pede dinheiro emprestado para a noiva não é um homem de confiança, que ela merecia alguém melhor. A Bruna se levantou. As lágrimas secaram instantaneamente. A expressão mudou, ficou dura, fria. Disse que eu não entendia, que o Rafael era o amor da vida dela, que ele só estava passando por um momento difícil, que todo mundo passa por momentos difíceis. Disse que eu era a última pessoa que podia falar de relacionamento, que eu tinha destruído o meu casamento, que tinha ficado sozinha e amarga, que ela não ia cometer o mesmo erro que eu. Saiu batendo a porta. Fiquei ali sentada no sofá vazio, olhando para a porta fechada, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minha filha tinha vindo pedir ajuda. E quando eu tentei ajudar de verdade, quando tentei proteger ela, virei a inimiga de novo. As semanas seguintes foram de silêncio. A Bruna não ligava, não mandava mensagem, não aparecia. Eu tentei ligar algumas vezes. Ela não atendia. Mandei mensagem perguntando se estava tudo bem. Ela visualizava e não respondia. Em março, ela postou uma foto no Instagram. Estava abraçada com um homem, alto, cabelo bem cortado, roupa cara. A legenda dizia: "Com meu amor, construindo nosso futuro juntos." Então aquele era o Rafael, o homem que minha filha amava, o homem que tinha dívidas de 200 mil reais, o homem que pedia dinheiro emprestado para a noiva. Dei um zoom na foto. Tentei ver algo no rosto dele. Algum sinal de caráter, de honestidade. Mas era só uma foto, um sorriso congelado. Impossível saber quem ele realmente era. Em abril, a Bruna ligou. Não falou em Rafael. Não falou em dinheiro. Perguntou se eu estava bem. Se a farmácia estava indo bem. Papo furado. Educado, mas distante. Depois desligou. Maio passou. Junho passou. Ligações curtas, mensagens raras. A Bruna estava cada vez mais distante, mas pelo menos estava falando comigo de novo, mesmo que superficialmente. Foi em julho que ela ligou pedindo para adicionar o nome dela na minha conta. Disse que tinha percebido que eu estava tendo dificuldades com tecnologia, que várias vezes eu tinha ligado para ela sem saber como fazer um Pix, como pagar uma conta online, que seria mais fácil se ela fosse cotitular. Assim,
Ela podia fazer essas coisas para mim. Eu hesitei, mas era verdade. Eu realmente tinha dificuldade com essas coisas. Banco digital me confundia. Eu sempre tinha medo de fazer algo errado e perder dinheiro. E a Bruna, mesmo com todos os nossos problemas, era minha filha. Eu queria acreditar que ela estava oferecendo ajuda genuína. Fomos ao banco juntas. Adicionei ela como cotitular. O gerente explicou que ela poderia movimentar a conta livremente, fazer transferências, pagamentos, saques. Eu assinei os papéis. A Bruna agradeceu. Me deu um abraço. Disse que eu podia ficar tranquila, que sempre que eu precisasse era só ligar para ela. Agosto, setembro, outubro. A vida seguiu. A Bruna ligava de vez em quando. Fazia alguns Pix para mim quando eu pedia. Pagava algumas contas online que eu não sabia pagar. Parecia que estava tudo bem. Em novembro, ela mandou mensagem. Disse que tinha novidades, que ia ligar no final de semana para contar, mas não ligou. E foi ontem, naquela segunda-feira de manhã, que o telefone tocou. E a Bruna me disse que ia se casar no dia seguinte, que tinha sacado todo o dinheiro da minha conta, que tinha vendido minha casa, que eu tinha até quinta-feira para sair. Agora, sentada na beirada da cama, com a escritura da casa na mão, eu entendia tudo. O Rafael não era empresário bem-sucedido. Era um golpista. Um homem cheio de dívidas que tinha encontrado em minha filha a vítima perfeita. Uma mulher carente de afeto. Uma mulher com acesso ao dinheiro da mãe. E minha filha tinha caído na manipulação dele. Tinha se apaixonado. Tinha acreditado nas histórias. Tinha emprestado dinheiro. Tinha se endividado. E agora estava roubando de mim para salvar o homem que amava. Mas ela não contava com uma coisa. A casa que ela pensou ter vendido não era só dela. E o dinheiro que ela pensou ter roubado não era o único que eu tinha. Peguei o telefone. Liguei para o meu advogado, Dr. Marcelo. Ele cuidava dos meus assuntos há 15 anos. Atendia sempre no primeiro toque. Expliquei a situação. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse apenas uma frase. Venha ao escritório agora. Traga todos os documentos. Peguei a escritura da casa. Peguei os extratos bancários. Peguei documentos da minha outra conta. A conta que a Bruna não sabia que existia. A conta onde estava guardado R$1.600.000. Todo o dinheiro que sobrou da herança e do divórcio, que eu tinha transferido para lá há 3 anos, quando comecei a desconfiar que a Bruna não tinha limites. Vesti uma roupa. Peguei a bolsa. Saí de casa. Enquanto dirigia até o escritório do advogado, uma parte de mim ainda doía. Ainda não queria acreditar que tinha chegado nesse ponto, que minha própria filha tinha me roubado, que ia se casar sem me convidar, que tinha me jogado fora como se eu fosse lixo. Mas outra parte de mim, uma parte que eu nem sabia que existia, estava absolutamente calma, fria, calculista. Essa parte estava pronta para mostrar para a Bruna que ela tinha cometido o maior erro da vida dela, que subestimar a própria mãe tinha um preço, e esse preço ela ia pagar. Ela e o Rafael, os dois. O escritório do Dr. Marcelo ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem cuidado. Subi de elevador até o 5º andar. A secretária me reconheceu e me levou direto para a sala dele. Dr. Marcelo tinha 60 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de aro fino. Conhecia minha história toda. Tinha cuidado do meu divórcio em 2008. Tinha ajudado com o inventário dos meus pais em 2012. Sabia de cada documento, de cada propriedade, de cada centavo que eu tinha. Sentei na frente dele. Coloquei os papéis em cima da mesa. A escritura da casa. Os extratos da conta que a Bruna tinha esvaziado. Os extratos da outra conta, a que ela não sabia que existia. Ele pegou a escritura primeiro. Leu com atenção. Levantou os olhos para mim por cima dos óculos. Ela não sabe que você tem 50% da casa? Não sabe. Pensa que a casa está só no nome dela desde que foi comprada em 2005. Ele balançou a cabeça. Pegou os extratos bancários. Conferiu os valores. R$230.000 sacados da conta conjunta na sexta-feira passada. 3 dias atrás. 1 dia antes da ligação. Ela é cotitular da conta. Tecnicamente, ela podia sacar. Eu sei. Mas esse dinheiro era meu. Eu coloquei ela como cotitular só para ela me ajudar com pagamentos online. Nunca autorizei ela a sacar tudo. Mesmo assim, legalmente é complicado. Conta conjunta permite movimentação livre, a menos que você prove má-fé.
E a casa? Ele sorriu. Aquele sorriso pequeno de quem sabe que tem um trunfo na manga. A casa é outra história. Se ela tentou vender sem a sua assinatura, a venda é nula. Completamente nula. Você tem 50% registrado em cartório. Qualquer venda precisa da assinatura dos 2 proprietários. Se ela forjou sua assinatura, é crime. Falsificação de documento. Se ela vendeu dizendo que era a única proprietária, é estelionato. Senti uma onda de alívio. Pelo menos a casa eu não ia perder. O que eu faço? Primeiro, a gente vai até o cartório onde a suposta venda foi registrada. Vamos verificar se ela realmente conseguiu fazer isso. Se conseguiu, como conseguiu. Depois, entramos com ação de nulidade da venda e, dependendo do que descobrirmos, representação criminal contra ela. Representação criminal contra minha própria filha. As palavras pesavam na língua. Quanto ao dinheiro da conta conjunta, ele continuou, é mais difícil, mas podemos entrar com ação de danos morais e materiais. Alegar que ela abusou da confiança, que você a colocou como cotitular apenas para ajuda em operações simples, não para sacar todo o patrimônio. Com sorte, conseguimos uma decisão favorável. Quanto tempo leva? Meses, talvez anos. Justiça é lenta. Respirei fundo. Anos. Mas eu tinha tempo. E eu tinha o dinheiro da outra conta. Eu não estava desamparada como a Bruna pensava. Tem mais uma coisa, eu disse. A Bruna disse que vai se casar amanhã, terça-feira, e que o dinheiro é para o marido dela, um tal de Rafael. Ela disse que ele tem dívidas, que precisa quitar e investir no negócio dele. Dr. Marcelo anotou o nome. Rafael. Fez algumas perguntas. Sobrenome eu não sabia. Profissão, segundo a Bruna, empresário. Empresa de consultoria financeira. Dívidas de mais de R$200 mil. Vou pedir para meu investigador dar uma olhada nesse Rafael, se ele tem histórico de golpes, de dívidas, qualquer coisa que possa ajudar. Saímos do escritório juntos. Fomos até o cartório do 2º ofício, onde a casa estava registrada. Dr. Marcelo pediu para verificar se tinha havido alguma movimentação recente no imóvel. A atendente digitou no sistema. Conferiu. Olhou para nós com expressão confusa. Tem uma venda registrada aqui sim. Na sexta-feira passada. Vendedora, Bruna Costa Rodrigues. Compradora, uma empresa. Valor, R$350 mil. 350 mil. A casa valia pelo menos 500 mil. Ela tinha vendido pela metade do preço. Provavelmente para conseguir vender rápido. Para conseguir o dinheiro antes que eu descobrisse. Posso ver os documentos da venda? Dr. Marcelo pediu. A atendente imprimiu. Ele leu com atenção. Passou os dedos pelas assinaturas. Olhou para mim. Tem 2 assinaturas aqui. Uma da Bruna. E uma sua. Senti o sangue gelar. Eu não assinei nada. Eu sei. Essa assinatura é falsa. Ela falsificou. A atendente arregalou os olhos. Dr. Marcelo pediu uma cópia autenticada de todos os documentos. Disse que ia entrar com ação de nulidade ainda naquele dia. E que ia fazer representação criminal por falsificação de documento. Saímos do cartório. Eu estava tremendo. Não de medo, de raiva. Minha filha tinha falsificado minha assinatura. Tinha cometido um crime grave. Tudo isso por causa de um homem, de um golpista. Vai levar quanto tempo para anular a venda? Perguntei. Com falsificação comprovada? Algumas semanas no máximo. Vou pedir liminar para suspender a posse imediata. A empresa compradora não vai conseguir tomar a casa enquanto isso não for resolvido. Voltei para casa. Entrei. Olhei em volta. Minha casa. A casa que eu tinha comprado com meu dinheiro. A casa que eu tinha reformado, decorado, cuidado por 16 anos. A casa que minha filha tinha vendido por R$350 mil para dar dinheiro para um namorado golpista. Sentei no sofá da sala. Peguei o celular. Fui até o Instagram da Bruna. A última foto era de 3 dias atrás. Ela e o Rafael abraçados. A legenda: faltam poucos dias para o melhor dia das nossas vidas. Olhei para o rosto dele de novo. Agora que eu sabia quem ele realmente era, conseguia ver. O sorriso era falso. Os olhos eram calculistas. Ele olhava para a câmera com aquela expressão de quem sabe exatamente o que está fazendo, de quem está jogando um jogo, e ganhando. Mas o jogo ainda não tinha acabado. Meu celular tocou. Era o Dr. Marcelo. Meu investigador achou algumas coisas sobre o Rafael. Rafael Mendes da Silva, 38 anos. Tem 3 empresas abertas, todas com dívidas. Uma já faliu.
As outras 2 estão em processo de recuperação judicial. Ele deve para bancos, fornecedores, funcionários. Tem processos trabalhistas. E tem mais, ele já foi casado, 2 vezes. As 2 ex-esposas entraram com ação contra ele por estelionato afetivo. Uma conseguiu provar que ele pegou dinheiro emprestado e nunca devolveu. 60 mil reais. A outra desistiu da ação. 60 mil reais. A mesma quantia que a Bruna tinha emprestado para ele. O homem tinha um padrão. Encontrava mulheres vulneráveis, mulheres carentes, se aproximava, fingia amor, pedia dinheiro emprestado e sumia. Só que dessa vez ele tinha encontrado algo melhor. Uma mulher com acesso ao dinheiro da mãe. 230 mil reais de uma vez. E ainda a venda da casa. Mais 350 mil. Mais de R$500 mil no total. Era o golpe perfeito, ou quase. Manda tudo isso para mim, eu disse. Prints, documentos, processos, tudo. Vou mandar. E tem mais uma coisa. O casamento deles está marcado para amanhã, terça-feira, às 10 da manhã, no cartório do centro. Cerimônia simples, sem festa. 10 da manhã. Faltavam menos de 24 horas. Desliguei o telefone. Fiquei ali sentada pensando. Parte de mim queria ligar para a Bruna. Contar tudo, mostrar as provas, implorar para ela não cometer esse erro. Mas eu conhecia minha filha. Ela não ia acreditar em mim. Ia dizer que eu estava inventando coisas, que eu estava com ciúmes, que eu queria destruir a felicidade dela. Não, ligar não ia adiantar. Eu precisava de outra estratégia. Passei a tarde toda pensando, planejando. Dr. Marcelo mandou todos os documentos sobre o Rafael. Eu li tudo, cada processo, cada dívida, cada golpe. Ele devia 470 mil reais no total. Bancos, fornecedores, ex-funcionários, ex-esposas. 470 mil reais. E agora tinha conseguido mais de R$500 mil com a Bruna. Era dinheiro suficiente para pagar as dívidas e ainda sobrar. Suficiente para ele recomeçar. Talvez até sair do país. E a Bruna? A Bruna ia ficar sem nada. Sem o dinheiro que era meu. Sem a casa. E provavelmente sem o marido também. Porque homens como o Rafael não ficam. Eles pegam o que querem e vão embora. Às 8 da noite meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Senhora Helena? Aqui é da empresa Soluções Imobiliárias. A senhora é proprietária do imóvel na Rua das Acácias, número 123? Sou. A gente comprou esse imóvel na sexta-feira. Está tudo registrado. A gente gostaria de marcar a vistoria e a transferência de posse para quinta-feira. A senhora pode comparecer? Respirei fundo. O senhor está ciente de que eu não autorizei essa venda? Silêncio do outro lado. Como assim? A venda foi registrada em cartório. Tem a assinatura da senhora nos documentos. A assinatura é falsa. Eu já entrei com ação de nulidade. Essa venda vai ser cancelada. O senhor foi vítima de um estelionato. Sugiro que procure um advogado. Desliguei. 2 minutos depois, meu celular tocou de novo. Bruna. Deixei tocar. 1 vez, 2, 3, 4 vezes, até cair na caixa postal. Ela ligou de novo. Deixei cair na caixa postal de novo. Então chegou mensagem. Várias mensagens. Mãe, me liga agora. A empresa que comprou a casa está falando de venda falsa. Você fez alguma coisa? Mãe, isso é sério. O Rafael está falando que pode dar problema. Me liga agora. Não respondi. Mais mensagens. Você está querendo me ferrar? Você não aceita eu ser feliz. Sempre foi assim. Sempre quis controlar minha vida. Eu odeio você. Desliguei o celular. Coloquei para carregar. Fui tomar banho. Debaixo do chuveiro, chorei. Chorei tudo que tinha segurado o dia inteiro. Chorei pela filha que eu tinha perdido. Pela relação que nunca ia ser consertada. Pelo amor que eu tinha dado e que nunca tinha sido retribuído. Mas quando saí do banho, sequei as lágrimas. Vesti um pijama. Fiz um chá. Sentei na varanda dos fundos da casa, olhando para o jardim que eu cuidava todos os dias. Amanhã ia ser o casamento da Bruna. Ela ia assinar papéis com um golpista. Ia se casar pensando que tinha R$500 mil roubados de mim. Ia se casar achando que tinha vencido. Mas ela não sabia que a venda da casa ia ser anulada. Que o dinheiro ia ter que ser devolvido. Que o Rafael ia descobrir que o golpe tinha falhado. E quando isso acontecesse, ia ser interessante ver quanto tempo o amor dele ia durar.
Dormi bem naquela noite, melhor do que eu tinha dormido em meses. Na terça-feira, acordei às 7 da manhã. Tomei café, me arrumei. Vesti uma roupa bonita, maquiagem leve, brincos de pérola que minha mãe tinha me dado. Às 9 horas, saí de casa. Dirigi até o cartório do centro. O casamento estava marcado para as 10. Cheguei às 9h40. Estacionei do outro lado da rua. Fiquei dentro do carro, esperando. Às 9h50, eles chegaram. A Bruna num vestido branco simples, o Rafael de terno cinza. Eles entraram de mãos dadas, sorrindo. Esperei mais 10 minutos. Então saí do carro, atravessei a rua, entrei no cartório. Eles estavam na sala de espera, sentados. A Bruna viu quando eu entrei. O rosto dela ficou branco. O Rafael olhou para ela, confuso. Depois olhou para mim. Caminhei até eles. Parei na frente. Olhei para minha filha. Oi, Bruna. Ela se levantou, as mãos tremendo. O que você está fazendo aqui? Vim assistir o casamento da minha filha. Afinal, sou a mãe, mesmo não tendo sido convidada. O Rafael se levantou também. Estendeu a mão para mim. Sorriso largo, dentes brancos demais. A senhora deve ser a dona Helena. É um prazer finalmente conhecer a senhora. A Bruna fala tanto da senhora. Não apertei a mão dele. Olhei direto nos olhos. Rafael Mendes da Silva, 38 anos, 3 empresas falidas, R$470 mil em dívidas. 2 processos de estelionato afetivo. É esse seu currículo? O sorriso dele sumiu. A Bruna arregalou os olhos. Do que você está falando? Abri a bolsa, tirei uma pasta, entreguei para ela. Está tudo aí. Processos, dívidas, histórico dele. Lê. A Bruna pegou a pasta, abriu, começou a ler. O rosto foi mudando de expressão. Confusão, choque, descrença. Isso é mentira, o Rafael disse. Ela está inventando essas coisas para separar a gente. Está tudo registrado em cartório, eu disse. Você pode conferir. Cada processo, cada dívida, cada golpe que você deu. A Bruna olhou para ele. Rafael, isso é verdade? Ele pegou a mão dela. Amor, eu posso explicar. Sim, eu tive problemas financeiros. Sim, meus negócios não deram certo. Mas isso é passado. Com você, eu vou recomeçar. Com o dinheiro que a gente tem agora, eu vou pagar tudo e a gente vai começar uma vida nova. O dinheiro que vocês têm? Eu perguntei. Você está falando dos 230 mil que ela roubou de mim? Ou dos 350 mil da venda falsa da casa? A Bruna me olhou. Venda falsa? Você falsificou minha assinatura. Vendeu uma casa que era 50% minha. A venda já foi anulada. A empresa compradora já sabe do golpe. E vai processar vocês dois. Estelionato, falsificação de documento. Você vai responder criminalmente, Bruna. Vi o chão sumir debaixo dos pés dela. Mas a casa sempre foi minha. Era. Até 2015, quando seu pai mudou a escritura e colocou metade no meu nome. Você nunca soube porque eu nunca contei. Mas está registrado. 50% meu, 50% seu. E você vendeu tudo sem a minha autorização, usando assinatura falsa. O Rafael soltou a mão da Bruna. Deu um passo para trás. Espera, a venda foi anulada? O dinheiro tem que ser devolvido? Todo. 350 mil reais. Vocês têm 15 dias para devolver ou a empresa entra com processo. Ele passou a mão no rosto, olhou para a Bruna, depois para mim. Estava calculando, pensando rápido. E os 230 mil da conta? Também estou processando para reaver. Vai levar mais tempo, mas vou conseguir. Ele balançou a cabeça. Deu mais um passo para trás. Bruna, a gente precisa conversar. Vem aqui fora comigo. Ela olhou para ele, depois para mim, depois para ele de novo. Rafael, as ex-esposas, os processos, isso é verdade? Amor, eu posso explicar tudo. Vem aqui fora comigo, agora. A voz dele estava diferente, mais dura, mais fria. A máscara estava caindo. Bruna deu um passo para trás. Você me usou. Bruna, você me usou para pegar o dinheiro da minha mãe. Era isso desde o começo. Não foi assim. Eu amo você. Mentira. Você ama dinheiro. E agora não tem mais dinheiro. Então, não tem mais motivo para ficar, tem? Ela estava com lágrimas nos olhos, mas a voz estava firme. O Rafael olhou para ela, depois para mim, depois para a porta. E sem dizer mais nada, saiu. Simplesmente virou as costas e saiu do cartório. A Bruna ficou ali parada, olhando para a porta vazia, as lágrimas descendo pelo rosto, o buquê de flores caindo da mão dela.
Eu dei um passo na direção dela. Ela ergueu a mão. Não, não chega perto de mim. Bruna, você destruiu tudo. Você sempre destrói tudo. Eu te salvei de um golpista. Você me humilhou, na frente dele, no dia do meu casamento. Não ia ter casamento, Bruna. Ele ia sumir. Assim que o dinheiro acabasse, ele ia embora. Você ia ficar sozinha, sem dinheiro, e provavelmente respondendo o processo por estelionato. Ela balançou a cabeça, rindo, uma risada amarga, sem alegria. Você não entende, né? Você nunca entendeu. Eu não precisava que você salvasse. Eu não precisava que você se metesse. Eu não preciso de você. Pegou a bolsa, limpou as lágrimas com as costas da mão. Espero nunca mais ter que ver você na minha vida. E saiu também. Fiquei ali sozinha. No cartório vazio, no horário que deveria ser o casamento da minha filha. A atendente do cartório veio até mim, rosto preocupado. A senhora está bem? Quer um copo de água? Estou bem. Obrigada. Saí do cartório. Entrei no carro. Dirigi de volta para casa. Cheguei, estacionei, entrei. E foi quando finalmente caiu a ficha do que tinha acontecido. Eu tinha salvado minha filha de um golpista. Tinha impedido ela de cometer um erro que ia destruir a vida dela. Tinha protegido meu patrimônio. Mas tinha perdido minha filha. De vez, definitivamente. Sentei no sofá. Olhei em volta. A casa estava silenciosa, vazia. E eu estava sozinha. As semanas seguintes foram de processo. Dr. Marcelo entrou com a ação de nulidade da venda. A liminar foi concedida. A casa continuou sendo minha. A empresa compradora processou a Bruna por estelionato. Ela foi intimada. O Rafael sumiu. Apagou as redes sociais. Mudou de telefone. Provavelmente foi para outra cidade procurar outra vítima. A Bruna tentou devolver os R$350 mil, mas não tinha mais. Tinha transferido tudo para o Rafael. E ele tinha sumido com o dinheiro. Ela ficou devendo para a empresa. Teve que parcelar. Teve que vender o carro. Teve que sair do apartamento bonito e se mudar para um lugar mais barato. Teve que pegar empréstimo. Eu soube de tudo isso pelo Dr. Marcelo, não pela Bruna. Ela não falava mais comigo. Bloqueou meu número. Bloqueou minhas redes sociais. Sumiu da minha vida. Tentei mandar mensagem algumas vezes pelo WhatsApp de amigas dela, dizendo que estava preocupada, que queria ajudar, que era minha filha e eu amava ela independente de tudo. Nunca recebi resposta. 3 meses depois, em outubro de 2025, a ação do dinheiro da conta conjunta foi julgada. Ganhei. A Bruna foi condenada a devolver os R$230 mil com correção monetária e juros. No total, R$258 mil. Ela não tinha. Claro que não tinha. Entrou com recurso. Perdeu de novo. Foi obrigada a parcelar em 120 vezes. R$2.150 por mês pelos próximos 10 anos. Eu podia ter retirado a ação. Podia ter desistido do dinheiro. Podia ter perdoado. Mas não fiz isso. Porque dinheiro não era a questão. A questão era princípio. Era justiça. Era mostrar que ações têm consequências. Hoje é dezembro de 2025. Faz 4 meses que não vejo minha filha. Não sei onde ela mora. Não sei se está bem. Não sei se ela pensa em mim. Eu moro sozinha na minha casa. A casa que quase perdi. Acordo todo dia, cuido do meu jardim, vou trabalhar na farmácia, volto para casa. Nos finais de semana, saio com amigas. Vou ao cinema. Leio. Vivo. Tenho R$1.600.000 guardados numa conta que ninguém conhece. Tenho uma casa quitada. Tenho saúde. Tenho liberdade. Tenho tudo. Menos minha filha. Às vezes me pergunto se valeu a pena. Se eu devia ter deixado ela me roubar. Deixado ela se casar com o golpista. Deixado ela aprender sozinha. Da forma difícil. Mas aí eu lembro. Lembro da frieza na voz dela quando me ligou. Lembro da forma como ela disse que a casa não era mais minha. Que eu tinha até quinta para sair. Como se eu fosse nada. Como se 55 anos de vida dela, 28 anos sendo mãe dela, não significassem nada. E eu sei que fiz o certo. Porque dignidade não se negocia. Respeito não se negocia. Amor de mãe não significa ser capacho. Eu amei minha filha. Fiz tudo por ela. Mas ela escolheu um golpista em vez de mim. Escolheu dinheiro em vez de família. Escolheu me trair, me roubar, me humilhar. E escolhas têm consequências. Hoje ela está pagando, todo mês, R$2.150. Durante os próximos 10 anos. Todo mês
ela vai lembrar do que fez. Todo mês ela vai lembrar que a mãe não era a pessoa fraca que ela pensava. E quem sabe, um dia, ela vai entender. Vai entender que eu não estava sendo cruel. Estava sendo justa. Vai entender que amor de verdade, às vezes, significa dizer não. Significa impor limites. Significa não aceitar ser pisoteada. Ou talvez nunca entenda. E tudo bem, porque eu aprendi algo nesses últimos meses. Aprendi que eu posso ser feliz sozinha. Que eu não preciso me sacrificar para ser amada. Que eu não preciso aceitar migalhas de afeto de quem deveria me amar de verdade. Aprendi que recomeçar é possível. Mesmo aos 55 anos. Mesmo depois de perder uma filha. Mesmo depois de tudo. A vida continua. E eu continuo também. Mais forte, mais sábia, mais livre. E se um dia a Bruna vier me procurar, se um dia ela pedir perdão, se um dia ela quiser reconstruir nossa relação, eu vou estar aqui. Mas vai ser nos meus termos, com respeito, com dignidade, com limites claros. Porque eu sou a mãe dela, mas antes disso, eu sou Helena. E Helena não se ajoelha para ninguém mais. Se você está assistindo essa história e já passou por algo parecido, deixa aqui embaixo sua cidade e seu estado. Deixa eu saber que não estou sozinha. Que existem outras mães, outras mulheres que tiveram que fazer escolhas difíceis, que tiveram que escolher entre ser amadas e ser respeitadas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Aperta o sininho, porque aqui a gente conta a história de superação, de recomeço, de dignidade. A gente conta a história de mulher que não desiste, que não se curva, que não aceita menos do que merece. E a mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa. Não importa o que você está passando, não importa quem te traiu, quem te magoou, quem te desvalorizou. Você merece respeito, você merece dignidade, você merece ser tratada com amor. E se alguém não consegue te dar isso, se alguém te trata como se você não valesse nada, você tem o direito de se afastar, de impor limites, de dizer basta, mesmo que essa pessoa seja seu filho, sua filha, sua família. Porque amor de verdade não machuca, não humilha, não rouba, não trai, e você não precisa aceitar nada menos do que isso, nunca.